Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Rodson Cipriano. O Cipriano é praticante de homeschooling. Ele é um dos desenvolvedores do projeto da República Juliana e também do Cristão Libertário. Cipriano, se apresenta aí. Pô, cara, obrigado, Augusto, pelo convite. É um prazer imenso falar sobre esses três assuntos que para mim são muito importantes. Como tu bem disse, a gente acabou sendo reconhecido por conta da educação domiciliar, com o processo que nós sofremos. E aí eu aproveitei a oportunidade de tocar em assuntos que para mim são importantes também, que é a secessão e o cristianismo. Encontrei pessoas que queriam conversar sobre isso e aí desenvolvemos essas três áreas de trabalho. Certo, certo. Cipriano, olha, primeiramente que eu queria pontuar com você explica para o pessoal aí o que é o homeschooling. Qual que é a ideia de homeschooling que o pessoal ainda não entende, ou às vezes vê o termo por aí na internet e não sabe o Uhum. que é. Qual que é a ideia do homeschooling? Perfeito. A educação domiciliar, eu prefiro a educação domiciliar porque ela te traz mais para nossa realidade. Não que eu seja purista com relação ao idioma, nada disso, mas é que tu consegue te conectar, né? A educação domiciliar, se dá a criança, tu tirar a criança, ou o filho, enfim, da escola, trabalhar com a criança em casa. Tem pessoas que pensam que é possível fazer uma educação domiciliar parcial, onde tu deixa metade do período na escola e metade tu trabalha em casa. Eu particularmente não concordo com isso, eu acho que isso é impossível, inviável, porque são coisas totalmente distintas, substâncias totalmente diferentes, escola e educação em casa. E então, educação em casa é isso, tu trabalhar com a criança conteúdos referente ao conhecimento na tua casa, né? E pode ir além, né? Não trabalhar de uma maneira conteudista apenas, mas tu ir além. É algo que acontece nos Estados Unidos há muito tempo. No Brasil, isso é recente. Não temos dados, muitos dados ou muita pesquisa com relação ao assunto, é tudo muito novo. Mais ou menos aí uns 15, 20 anos a gente tem de pessoas adeptas à educação domiciliar e que são conhecidas, né? Assim, óbvio, há pessoas que fazem isso um pouco mais de tempo, mas sempre ficaram no underground, sempre escondidas por conta da repressão do Estado. Certo, então hoje o Estado proíbe isso. Você sabe dizer por que o Estado vê isso como algo maléfico? Quais são as justificativas que os detentores do poder atualmente usam para justificar que não se deve ter esse tipo de coisa ou serem reprimidos em relação a esse tipo de coisa? Sim, eles usam, na verdade, o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe legislação específica no Brasil que trata do assunto educação domiciliar, né? Como não existe uma legislação específica e existe apenas o ECA, eles se valem do ECA para justificar qualquer punição à pessoa que faz, à família que faz educação domiciliar. No ECA, eles usam, eu não lembro o artigo, que para mim é irrelevante isso, do abandono intelectual. Todo o processo vai se pautar no abandono intelectual. Eles entendem, e eu falo isso porque eu tomei um processo, eu sei como é que funciona. É, É, acho que você não falou, mas você atualmente, as suas filhas, elas fazem homeschooling, elas não fazem a educação domiciliar. Quando que elas tomaram quando vocês tomaram essa decisão de não mandar suas filhas para a escola? Então, cara, isso começou acho que vai fazer uns 2 anos. Não tem 2 anos ainda. Nós já flertávamos com a ideia há algum tempo, mas não tínhamos coragem. E aí nós não tínhamos coragem pelas mesmas razões que as pessoas geralmente têm. A questão da integração, a socialização, o medo do processo. E aí um dia nós estávamos cansados das coisas que estavam acontecendo, eu e minha esposa, né, decidimos que era hora de tomar uma decisão, né, de fazer algo. E aí nós tiramos elas da escola, admitimos a possibilidade do processo, e ele veio, o processo veio, e aí por questões ligadas ao desenvolvimento delas na escola, a gente afastou elas da escola e começamos a trabalhar com elas em casa, né. O Estado reconheceu, viu nisso um problema. A gente tomou um processo e nesse processo havia o promotor foi bem contundente na sua opinião, porque não é de fato não é um fato, é uma opinião, né, é o que ele acha. Ele disse que nós havíamos abandonado nossas filhas, estávamos sendo negligentes com elas
isso não podia acontecer. E nós tínhamos que, por isso, porque nós não ouvimos o que o Conselho Tutelar disse e a promotoria disse, nós deveríamos ser processados por isso. Estava lá no alto, né? E aí fomos processados, enfim, fomos na audiência. O processo todo foi parado, deram uma pausa, pausaram o processo por conta do acórdão, que não havia sido publicado. Então, o processo está suspenso porque não tem o acórdão, né? A hora que sair o acórdão, o processo é retomado e nós vamos ser processados. Como assim? O que é um acórdão? Acórdão é a decisão final, porque em setembro, não sei se vocês, tu, Augusto, ou as pessoas que estão nos ouvindo estão lembradas, houve um julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, Sim, da educação domiciliar. Uhum. Era uma coisa que se vinha se arrastando há muito tempo. Uma família do Rio Grande do Sul havia recebido um processo e eles recorreram e chegaram até o STF. Lá naquela ocasião, em setembro, foram, por quase unanimidade, exceto um juiz, decidiu que foi o relator, que foi voto favorável à educação domiciliar. Todos decidiram que a educação domiciliar ela não poderia acontecer porque não havia nenhuma lei, nenhuma diretriz no país que regulasse a educação domiciliar. Então, portanto, ela seria crime. Se não tem regulação do Estado, se não tem papai Estado dizendo que tem ou não sei como vai ser feito, então é crime. Sim, não tem o Estado criando uma lei específica, né? A gente já tem 200 mil leis no Brasil. Não, mais uma seria interessante para dizer o que a gente pode fazer. E aí, como não deram vencida a situação, a educação domiciliar não poderia acontecer, eles teriam que, todo mundo teria que voltar para a escola, as crianças, enfim, e quem não voltasse seria processado. Só que tu não pode processar ninguém, isso foi uma conversa que a gente teve com o nosso advogado, não pode haver um processo se não existe uma decisão final, e a decisão final é o acórdão publicado, né? Toda a questão eu não entendo bem o juridiquês, cara, então eu posso estar falando bosta aqui e alguém pode me corrigir depois. A pessoa, o acórdão é toda a decisão, tudo aquilo que foi trabalhado lá na audiência e é publicado aquilo ali, com a decisão final, assim, volta para a escola. Então, como não havia esse acórdão, nós não poderíamos ser processados. Então, o juiz entendeu que o processo tinha que parar, né? Não ser arquivado, parar só. Certo. E aí, atualmente, a situação tá nisso. Você tá esperando o que vai acontecer para resolver. A gente está esperando o seguinte, cara. São duas hipóteses. Hipótese não, duas situações. O acórdão sair e o processo retomar, e o acórdão sair quando já tiver alguma coisa, alguma medida provisória tratando do tema. Não sei se vocês lembram, há um mês, acho que vai fazer um mês, a Damares, que é ministra do governo do Bolsonaro, ela falou que sairia alguma resolução, alguma coisa assim, com relação à educação domiciliar, né? Já era para ter saído há 2 semanas isso, e não saiu, o governo está protelando, eles disseram que estão revisando algumas coisas, enfim, aquela mentirada de sempre. Mas acho que eles têm prazo de 100 dias, né? Tipo, acho que essa é uma das medidas que... Não? Não, 100 dias, cara, é para quando a medida provisória já ter sido publicada, tá? Aí, a partir da medida provisória ter sido publicada, eles teriam até a metade do ano para votar isso no Congresso. Entendi. Tá? Certo. E como não tem nada ainda, né, eles vão ter que deixar, estão protelando, né? Então a gente está nesse limbo. Sai o acórdão, somos processados. Se sair o acórdão tendo uma regra já, uma diretriz do Estado, então a gente não seremos processados. Só que nessa história, cara, de criar uma legislação específica, tem um problema gigante nisso. Porque quais são as condições que o STF estabeleceu para que haja educação domiciliar? A condição que o STF estabeleceu é ter um currículo mínimo, o Conselho Tutelar fiscalizar as famílias que fazem educação domiciliar, ter uma prova, se eu não me engano, ter uma prova, as crianças vão ter que realizar uma prova, e um boato aí, ainda não se sabe ao certo,
ter uma taxa para quem for fazer educação domiciliar, vai ter que pagar mais um imposto. Mais um. É, e aí a gente está esperando isso aí para ver como é que vai ser. Minha posição, a posição da nossa família, da minha família, cara, desde o início, tá? Quando nós recebemos o primeiro contato do Conselho Tutelar, nós não vamos cumprir nada. Qualquer decisão que o Estado tome, nós não vamos acatar. Foi assim na primeira ligação, onde o Conselho Tutelar nos obrigou a colocar as crianças na escola e nós dissemos que não. Foi assim quando a promotoria nos ligou. Explica essa história, como é que funcionou? Assim que você recebeu, o Conselho Tutelar chegou a ligar para vocês e intimá-los? Então, foi assim, cara, quando tu tira a criança da escola, ou a criança não frequenta a escola por um período de tempo, se eu não me engano, uma semana, a escola é obrigada a realizar o APOIA, que é um documento onde ela informa que a criança não está indo para a escola, e esse documento vai para o Conselho Tutelar. Tá? Então, a nossa filha não estava indo para a escola. As nossas duas filhas estudavam em escolas diferentes. Uma das escolas comunicou o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar entrou em contato, perguntando qual era a situação das nossas filhas, da nossa filha, eles não sabiam da outra. Eu falei, não, a gente tirou elas da escola porque elas estão fazendo educação domiciliar. A conselheira tutelar que nos ligou, ela disse o seguinte, tá, mas esse processo, isso aí está sendo decidido ainda pelo Ministério, pelo STF. Eu falei, exatamente, está sendo decidido, não foi decidido. Então elas vão ficar fora da escola. Mas tu não pode. Eu falei, não, eu posso e vou, não estou perguntando se eu posso fazer. Porque eles queriam que nós fôssemos lá para nos demover da ideia. Uhum. Eu falei que não ia voltar atrás do que a gente estava fazendo. Aí ela até desmarcou a entrevista. Tá? Ela disse, eu vou encaminhar isso para o Ministério Público. Eu falei, faz o teu serviço, tá recebendo para isso, pode fazer. Passou acho que um ano, cara, mais ou menos. Depois, foi assim, um mês, se eu não me engano, depois da decisão do STF, tá? Foi em seguida a decisão do STF, nós recebemos a ligação do pessoal da promotoria. A pessoa que ligou foi a Patrícia, foi o único nome que ela deu, ela não quis se identificar, ela se recusou a se identificar com o sobrenome, matrícula, enfim. Ela disse que, perguntou a situação das crianças, eu falei que elas estavam fora da escola, e ela disse, não, mas tu tem que botar na escola. Eu falei, não tem. Mas o STF decidiu que isso não pode acontecer, a educação domiciliar, ela falou. Eu falei, respondi pra ela, o STF não manda na minha vida, eu não tô nem aí porque o STF decide. Elas vão ficar em casa e pronto. Aí ela ficou doida da vida comigo, cara, quis bater boca, enfim, e desligou o telefone na minha cara. Passou, acho que 2 semanas, não sei ao certo, apareceu o oficial de justiça aqui, entregando a intimação. Isso foi numa quinta-feira, nós teríamos que aparecer, se eu não estou enganado, segunda ou terça da outra semana no juiz, diante do juiz. Então, assim, uma coisa muito, cara, muito, 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 muito rápida. Tem situações, até eu conversava com a advogada, de pensão alimentícia, por exemplo, criança que estava passando fome, necessidade, a audiência levou 1 ano, cara. A sua, para decidir esse tipo de coisa, para forçar, né, botar os filhos numa escola do Estado, daí eles adiantam esse tipo de coisa. Nossa, foi extremamente rápido. Assim, 5 dias da intimação até a audiência e 1 mês da decisão da STF até a intimação, a gente ter recebido a intimação, nós termos recebido a intimação. Uhum. Em momento algum, cara, nós nos recusamos a prestar qualquer satisfação. A gente sempre se dispôs a falar sobre o que estávamos fazendo. Nunca ninguém veio aqui. A única presença, uma única vez que eles vieram até a nossa casa foi para entregar o processo. Todas as outras vezes, as outras 2 vezes, foi feito contato por telefone. Então, eu fui ler o processo que o promotor mandou, cara, assim, é de um absurdo imenso, achismo puro, cara. Ele não conhecia a nossa realidade, falou coisas que não eram verdade também sobre a situação toda, né? Até tem os prints, eu tirei. Então, assim, são coisas absurdas, cara. E agora a gente está esperando esse processo todo, como é que vai ficar. Mas eu ressalto, cara, eu não vou colocar minhas filhas na escola, não vou atender nenhuma demanda que o Estado colocar. Prova. E seus filhos, o que elas acham disso? Elas estão preferindo
a educação domiciliar do que ter ido para a escola? Então, como elas ficaram muito tempo na escola, elas têm, a minha filha mais velha tem 15 anos e a minha mais nova tem 12. Como elas ficaram muito tempo na escola, elas não gostaram da ideia. A mais velha não gostou muito da ideia quando nós tiramos da escola. Ela não quis, né? Mas eu falei, olha, eu sei o que é melhor para ti, eu sei como é que tá a situação, como é que tá a tua situação na comparação, e não tem como tu ficar na escola. Tu vai sair. Ela não gostou e a outra gostou, enfim, e a gente começou a trabalhar. Quando nós recebemos o processo, a intimação aqui, a gente sentou com elas aqui em casa e perguntamos para elas: vocês querem voltar para a escola? Cara, na hora, as duas responderam: não, 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 de forma alguma. Né? As duas, inclusive As a que duas. não, que não queria fazer educação domiciliar. Isso, exatamente. Por quê? Existe uma questão de adaptação, cara. Tu tá imerso num contexto, né? Tu tira daquele contexto, cara, onde tu tens ali, enfim, pessoas com quem tu te relaciona e tal, ela vai estranhar, a pessoa vai estranhar, né? Sim, sim. Não todos, né? Mas a grande maioria estranha. E então foi o que aconteceu. Mas só que elas começaram, quando a gente recebeu a intimação e conversamos com elas puderam fazer uma análise daquilo que elas tinham, do que elas estavam fazendo. Cara, se eu for comparar minha filha mais velha, a pegar aí 2 anos no passado com agora, é um absurdo o quanto que ela progrediu, sabe? Autonomia, cara. Fazer as coisas sem a gente ter que mandar, porque para estudar era uma briga, cara. Para ler, para fazer tarefa, era terrível. Hoje, cara, ela tem o cronograma de estudo dela, ela cumpre ali o cronograma sem eu nem ficar falando nada, cara. É raro eu falar. Então, a evolução foi assim, incrível. Certo? E como é que funciona esse cronograma? Ela pode setar o horário que ela quiser? É diário? Como é que funciona? É isso quem organiza é você? Quem faz é ela faz o próprio cronograma? Então, de início eu comecei a fazer, para demonstrar como é que fazia, para mostrar, né, e até criar o hábito, eu comecei a fazer com elas. Cara, não é o primeiro que funciona, o segundo não funciona, o terceiro, tu vai ter que fazer vários, vai ter que insistir, tu vai ter que conversar, explicar. E aqui a gente tem algumas regras aqui em casa, cara. As coisas não são como assim a lá vão ter, cara. Tem horário para acordar, tem horário para dormir. Elas têm tarefas para realizar. Elas têm que cuidar da casa, elas têm que fazer aquilo que cabe a elas, né? Porque eu e minha esposa a gente faz aquilo que nos cabe e elas vão fazer aquilo que cabe a elas, né? Então elas têm a obrigação delas. Então a gente elas fizeram ela, a mais velha fez o cronograma dela do horário que ela tem que levantar. Ela levanta às 6 horas. Escolha dela, tá? Esse cronograma dela foi ela que fez. Ela fez e mandou para mim. Então ela acorda às 6 horas, ela toma o café, ela e a irmã. Quando a gente sai para o serviço, elas começam a arrumar a casa, organizar a casa, fazer o que tem que fazer aqui. E aí ela estuda de manhã, ela resolveu estudar de manhã. Ela criou o cronograma dela de estudo, que envolve bastante biologia, porque ela quer fazer enfermagem. E aí ela estuda áreas ligadas à biologia, enfim, assuntos ligados à biologia e aquilo que ela viu que vai cair na universidade, né? Ou para entrar na universidade. Ela, ela programou tudo, ela que fez tudo. Eu não tive que fazer em momento algum isso. Funciona da seguinte forma: a gente tem dois tipos de cronograma. Tem um cronograma de estudo autônomo e um cronograma de estudo acompanhado. O autônomo é com elas, cara, a gente não interfere. Né? A gente passa o conteúdo, a gente usa bastante o Google Classroom, então a gente usa bastante ali, coloca as tarefas ali, arquivo, enfim. E a gente tem o cronograma de estudo acompanhado, que é à noite, né? A gente tem um horário à noite para estudar com elas. E esses cronogramas, eles se repetem de segunda a sexta. Só sábado e domingo que elas não precisam cumprir. A mais velha, cara, como eu te falei, estuda biologia, eu gosto de estudar biologia. Estudo outras coisas também, relacionadas mais a exatas e tal. A mais nova não gosta tanto, ela prefere mais questão de literatura, né? Então ela tem um cronograma dela diferente, que ela estuda literatura, ela estuda música, ela pega lá o ukulele dela, senta e fica tocando, enfim. Legal, interessante. E assim, cara, funciona assim, a gente é bem...
em alguns aspectos, né, que são estruturais, a gente é rígido, né, a gente não dá muita opção naquilo que é estrutural, mas no resto, cara, elas ficam à vontade para decidir. Por exemplo, eu tinha passado uma lista de livros para minha filha mais velha ler. Ela, quando eu peguei o cronograma, nenhum dos livros estavam lá. Eu falei, tá, tu não vai ler? Ela falou, não, não quero ler esses livros. Eu falei, tudo bem, tu é quem sabe. Então, não vou obrigar ela, não quer ler aqueles livros, ela não lê. Ela sabe o que é necessário para ela naquele momento. Uhum, entendi. A autonomia que elas criam com o homeschooling é completamente diferente de uma autonomia que ela teria saindo, por exemplo, de uma escola regrada, né? Sim, exatamente, cara. E eu te digo, cara, fazer educação domiciliar não é para todos. Porque, não, porque não tô dizendo com isso que nós somos os melhores, não, não, nada. Não, claro que não. O que eu quero dizer é, demanda muito esforço, muita energia, muito tempo. Tu tem que, até tu mostrar o caminho das pedras, cara, tu cansa, tá entendendo? Então, assim, é uma questão para quem quer, de fato, pensar numa educação pro futuro, cara, não para agora, não para passar em faculdade, não para decorar, não, é para alguma coisa, para o desenvolvimento mesmo do ser humano. Certo. Agora você podia tirar algumas dúvidas, que assim, agora eu vou fazer meio que não o advogado do diabo, mas eu vou ficar aqui, ó, vou pontuar algumas coisas, são algumas dúvidas que sempre são pontuadas quando a Uhum, gente quer falar sobre esse tema, que é o pessoal assim que não entende nada do tema e sempre uhum. aponta esses pontos. Por exemplo, ponto da socialização. Queria que você falasse, isso interfere? Isso é verdade ou não? Eu não sei como alguém ainda acha que interfere, mas É. você como um dos que convive com isso, você acha que mudou alguma coisa? Cara, é uma questão bem interessante, assim, sempre o pessoal pergunta isso, cara, e aí eu já levo um pouco na brincadeira, cara, eu digo, cara, agora a gente tira, quando a gente tem que fazer alguma coisa com elas, a gente tira elas do calabouço lá da prisão que a gente tem, traz elas aqui pra cima e trabalha com elas, né? Não é assim, cara. O que acontece? A educação, quando tu tá na escola, os relacionamentos que as pessoas têm na escola, eles são meio que forçados, meio não, eles são São forçados, forçados, são forçados. né? Quantas vezes a gente já não ouviu, pô, escola não é lugar pra brincar, escola não é lugar pra fazer amigos, escola é lugar pra estudar, né? Aí um dos pontos que eles colocam é, você tem que socializar na escola. Pô, mas eu cansei de ouvir isso, cara, tu não Meu pode Deus, brincar aqui, cara. mas você na escola não é pra estudar, poxa. Exatamente, cara. Aí, o que acontece? Tem relacionamentos que são extremamente, que são impostos, cara, né? As pessoas impõem aquele relacionamento, tu tem que te relacionar com pessoa que tu não gosta, né? Quando tu tá na educação domiciliar, tu vai te relacionar com pessoas que tu quer te relacionar, né? Por exemplo, a minha filha mais velha, ela participa, nós somos cristãos, né? E ela participa da igreja que frequentamos, ela participa do grupo de jovens. Então as pessoas com quem ela está se relacionando, ela está escolhendo ali. Se ela não quisesse, ela não iria, cara. Tá entendendo? Ela tem a opção, ela não é obrigada a ir ali, ela vai porque ela quer. Então as pessoas com quem ela está se relacionando são pessoas que ela gosta. E ela ali ocupa uma posição, ela é tesoureira do grupo de jovens e tal. A nossa filha mais nova, cara, ela fazia balé. Então ela gostava de fazer balé, de ir pro balé e tal, levava ela. Eram pessoas com quem ela se relacionava porque ela queria se relacionar. A partir do momento que ela não quis mais se relacionar, ela não quis mais fazer aquela aula, a gente tirou ela, né? Uhum. E a questão é muito mais simples, cara, porque assim, ó, se a gente for pensar que uma criança se relaciona apenas na escola, essa família ou essa criança ela tá em sérios problemas, cara, né? Porque como assim que uma criança só se relaciona na escola? Não faz sentido isso. Uma criança se relaciona em qualquer lugar, cara. Ela não tem vó, tio, primo, amigo, vizinho, enfim, cara. As pessoas frequentam lugares fora da escola. E as nossas filhas frequentam lugares fora da escola. Igreja, a aula de inglês, aula de matemática, cara. Então, assim, elas têm uma gama de pessoas com quem elas se relacionam muito mais diversa, cara. Né?
E são pessoas mais velhas. E aí, cara, é uma percepção minha e é uma percepção de muita gente que tu aprende se relacionando com pessoas com mais experiência. Tu não aprende se relacionando com um moleque da tua idade, cara. Né? Tu não No vai caso. amadurecer se sempre tiver aquele pessoal, né, que é, tipo, se todo mundo tem o mesmo nível de maturidade, nenhum, você acha que eles não amadurecem, não evoluem, né? Esse pensamento. Exatamente, cara. Eu não acredito nesse tipo de coisa, tá ligado? Então, assim, quando eu falo isso, tomando como ponto de partida a minha filha mais velha. Quando ela deixou de se relacionar com pessoas da idade dela, cara, que era um relacionamento extremamente complicado, o salto que ela deu, tanto de maturidade quanto de responsabilidade, foi um absurdo, foi gigantesco. Né? E ela se relacionou com pessoas não mais da idade dela, pessoas um pouco mais velhas, meninas de 20 anos, 24 anos, tá entendendo? Então, assim, ela começou a ver o mundo, a existência, o existir, cara, diário, de uma maneira diferente, né? Com responsabilidade. E eu te falo isso, uma questão, cara, assim, ó, ela resolveu abrir um negócio, vender as coisas dela lá, os negócios que ela. Só um pouquinho, só um minuto aqui. Uhum. Então, ela resolveu vender produto de beleza, enfim, porque ela queria dinheiro para ela fazer as coisas que ela queria. Falei, beleza, tu quer fazer isso? E ela começou a ir atrás, cara, começou a vender, enfim, ela tira uma grana boa nisso, tá entendendo? Então, assim, ela começou a resolver empreender, cara. Vai empreender, daqui a pouco ela vai estar ganhando mais dinheiro que você aí, ó. Você começou a trabalhar com quantos anos? Pô, cara, fui velho já, tava com 18 anos. Então, ela tá com quanto? Você falou 15? 15, Ela tá 15 com anos. 3 anos de vantagem aí, ó. Não, e uma percepção infinitamente melhor que a minha, cara. Eu E ela falei. tá empreendendo, hein? Cara, Empreender exatamente. aí. Exatamente, cara. Então, assim, ela tem uma percepção infinitamente melhor que a minha, cara, com relação a isso. Por exemplo, eu tava falando com a minha esposa esses dias que se eu tivesse a mentalidade delas, cara, principalmente, eu gosto de escrever, enfim, se eu escrevesse como a minha filha mais nova escreve, meu Deus do céu, cara, eu já tava muito longe. Se eu tivesse a percepção que elas têm. Então, foi uma evolução muito boa, cara, para nós, para as nossas filhas, isso. Uhum. E agora, outro ponto que é bastante questionado. O pessoal, ele gosta de falar assim, mas e a matriz curricular? Como que vai ser feita? Aí ela aprende todas as matérias necessárias para tirar, sei lá, boas notas no Enem, esse tipo de Uhum. coisa. Você é a favor daquele currículo comum básico, aprender, pelo menos fazer é, raiz quadrada, esse tipo de coisa, assim? Qual é o nível, assim, que você acha? Então, cara, seguinte, nós não acreditamos na questão conteudista, né? De trabalhar português, história, matemática, de uma sequência, pegar os livros do MEC, apesar de nós termos começado a fazer assim. Porque educação domiciliar, para nós, cara, como não existe experiência difundida, cara, é tentativa e erro, foi tentativa e erro. Né? Então nós começamos a trabalhar com projeto, trabalhar com conteúdo, e aí no decorrer do processo nós fomos percebendo que isso não funciona. Que o que funciona, cara, é o relacionamento. E o relacionamento de saber o que tua filha gosta, o que tua filha não gosta, o que ela quer estudar, o que ela não quer estudar. Né? Então eu acho, a gente não trabalha, apesar de nós trabalharmos os fundamentos da matemática, por exemplo, elas estão fazendo aula de matemática com uma professora que é amiga nossa. Eu não acredito que tu trabalhar matemática em todos os seus aspectos, como numa escola, seja fundamental. Nós não achamos isso. Também Elas acho vão que trabalhar. não, hein? Tem conteúdo que você aprende no ensino médio que você fala, meu Deus, eu vou usar isso aqui onde? Que eu faço biologia, eu não vou usar isso aqui. Pois é, cara. Não faz sentido, por exemplo, eu fazia psicologia. Pô, pra que eu ia usar a fórmula de Bhaskara em psicologia, cara? Né? Apesar de alguém achar que eu ouvi pessoas dizendo que existe possibilidade de usar a fórmula de Bhaskara no teu dia a dia. Eu não sei Não, como, cara. também não sei como, eu não aplico esse tipo de coisa, mas tudo bem. Mas tudo bem, cara. Então, a gente não gosta dessa ideia de trabalhar conteúdo. Nós trabalhamos algumas coisas que são relevantes, cara. Literatura, história, que tem um contexto para nós. A gente está trabalhando história da nossa família. Né? A gente está fazendo a árvore genealógica da nossa família. Então, elas estão entrevistando as pessoas, estão ouvindo histórias das pessoas, e nessa de ouvir história, elas vão descobrindo que na família teve um hospital
que cuidava das crianças quando houve um surto de gripe espanhola em 1920, tinha uma casa que era da família da minha esposa que virou um hospital, mais tarde virou um orfanato para as crianças que perderam os pais da febre espanhola, a gripe espanhola. Então, assim, tu vai aprendendo história num contexto, não fora de um contexto. Caramba, achei super interessante isso. Eu até pensei, caraca, será que a minha família tem alguma história interessante? Sempre tem, cara, sempre tem. Tu cavando, tu encontra. Então, assim, a gente foi encontrando essas coisas, a gente vai descobrindo, por exemplo, o nome do barco que trouxe a nossa família, da minha parte, da Itália para cá, a lista de passageiros do barco, tá entendendo? Então a gente vai encontrando essas coisas, cara, e aí tá trabalhando história, porque tu vai ter que contextualizar isso depois. Como é que era a Itália nessa época, por que eles saíram de lá da onde eles moravam, daquela região da Itália. E aí tu vai trabalhando, cara. Tu vai trabalhar a gripe espanhola, o que que houve, por que que esse nome, tá entendendo? Entendi. Super interessante. Mas e agora no ponto, por exemplo, você falou que sua filha quer fazer enfermagem. Pelo que eu sei, para você adentrar de uma universidade, você precisa lá do certificado de conclusão do ensino médio. Uhum. No caso, ela que faz educação domiciliar, como é que ela faz esse tipo de. Como é que ela adquire. Ela não adquire certificado, faz alguma prova, como é que funciona? Então, o governo, o Estado, na sua infinita imbecilidade, ele sempre deixa alguma porta, sabe? Uma porta dos fundos ali, tipo, um código que eles escrevem, mas deixa sempre um errinho no código, cara. Então, existe o Enseja. O Enseja, tu consegue fazer uma vez por ano, tu consegue fazer o fundamental, uma prova fundamental e uma prova para o ensino médio, tá? Por enquanto está valendo isso. Então a gente vai, acho que ela vai fazer ano que vem, acho que ou esse ano, não lembro agora ao certo. Acho que esse ano ela vai fazer a prova para o fundamental, se não me engano. E aí depois no ano que vem ela vai fazer para o ensino médio. Então ela valida o conhecimento que ela tem, né? Essa é uma das formas que tu tens para validar, para poder ter um certificado, né? E aí com o Entendi. certificado já era. É uma provinha que você faz, prova do próprio estado, que ele vai É. lá, só para você ter o certificado de conclusão. Isso porque eles fazem geralmente com pessoas que não estudaram, daí resolveram voltar a estudar, mas não quer fazer o supletivo, enfim, ela estuda em casa, vai lá e faz a prova. Aham, entendi. Certo. Tainá, mas é uma coisa pontuar dentro do homeschooling? Do questão, já pulo para a próxima pauta. Que eu queria falar sobre a República Juliana. É, Tainá? oi? Tá dando Mas pra ouvir? agora dá. Eu não tenho nada. Ah, então tá bom. Então vamos pro próximo. Cipriano, agora eu queria que você discorresse um pouco sobre o que é esse projeto da República Juliana. Explicasse um pouquinho o que é a ideia do movimento separatista, por que vocês estão nesse pensamento de Santa Catarina, né? Isso. Separar Santa Catarina do resto, quais são os fundamentos, quais são os argumentos que você usam para isso, a parte, eu não queria utilizar esse tipo de coisa, mas qual é a parte utilitária da coisa também, os benefícios de fazer isso. Entendo. Cara, eu vou começar pelo nome, explicando o nome, porque esses dias até alguém me questionou como que se é algo libertário pode ter república. Eu falei, não, República Juliana é uma questão histórica, né? Porque Santa Catarina, em 1836, se não me falha a memória, durante 4 dias foi um país, né? Foi proclamada a independência de Santa Catarina. E naquela ocasião, o nome foi República Juliana, né? Que foi em julho, se não me engano. Juliana Júlio. Então a gente resolveu adotar esse nome. Nossa, achei que era Juliana de um nome de uma mulher mesmo, mas beleza. Todo mundo acha. Eu falei, nossa, será que era alguém de um cargo importante? Não, foi Não, Juliana. não, não. Não, foi coisa bem mais simples, bem mais tranquila. Que mês a gente tá? Ainda bem que não foi setembro, cara. Assim. Setembrina, já pensou, cara? Não ia dar certo. Fica feio, Então, beleza. então pessoal, a gente resolveu adotar esse nome
que acontece, cara? Existe no Sul um movimento separatista chamado Sul é Meu País, né? Uhum. É um movimento antigo, surgiu em 91, se não me engano, e ele dá as bases para os movimentos, a maioria dos movimentos separatistas, né? Ele começa e inicia esses movimentos. Talvez São Paulo não, talvez São Paulo seja mais antigo, o movimento separatista de São Paulo. E nós conversando nessas ocasiões aí de rede social, conversando com o pessoal, a gente começou a trocar ideia sobre essa questão da secessão. Né? Qual a necessidade da secessão? Primeiro que nós temos uma república federativa só de nome. Né? Os estados não decidem nada. Quem decide é o governo central. O federativo, no caso. E todo o dinheiro que é arrecadado vai para o governo central e lá ele faz a redistribuição. Só que essa redistribuição, ela nunca é de uma maneira que ganha quem produz mais. Por exemplo, Santa Catarina mandou, cara, agora fugiu, foi 16%, mandou dos 100% que mandou, que eram 43 milhões, 43 bilhões, se eu não estou enganado, do valor, apenas 16% do valor que Santa Catarina mandou voltou, né? E aí isso começa a afetar a maneira como as pessoas percebem o Estado. As pessoas começam a dizer, peraí, eu estou produzindo, estou sendo espoliado pelo governo, né? E Santa Catarina tem uma certa, com relação ao empreendedorismo, agricultura, produz, e aí a gente está produzindo, 16% do que a gente produz volta apenas, e ainda a gente tem um Estado que consegue construir algumas coisas. Acho que está na hora da gente começar a rever isso. E aí, como é que tu revê isso? Dá para mudar, transformar de fato em cada estado decidir como gastar, fazer algo nos moldes dos Estados Unidos? Sim, mas não é viável, porque isso pode reverter isso, ser revertido. E nós entendemos, cara, a gente começa a perceber que a estrutura, a forma como se organiza o país é uma estrutura muito ruim, muito grande. Tu não tem como tu atender as particularidades, porque não existe uma identidade brasileira. O que existe é uma identidade regional, e ainda olhe lá, a gente está aqui no Sul, cara, se tu comparar Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, em algumas áreas de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, são coisas totalmente distintas. Paraná, então, com o Rio Grande do Sul, mais ainda. Então tu não tem como tu pegar e dizer, não, existe uma identidade nacional, existe um senso de união entre os... Não existe, cara. O que existe é cada região, cada estado com as suas características. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Nós nos reunimos no Discord para tratar disso. É uma coisa extremamente nova, tá? A gente está, acho que uns 2 meses conversando sobre isso. A gente está organizando todo o nosso sistema de trabalho, com literatura, enfim. E aí nós já começamos a propor algumas coisas que são centrais para o movimento separatista. A primeira é nós não nos envolvermos com política. Né? Nós não vamos tomar um viés político, nem exigir colocar candidato a qualquer cargo público, nem fazer associação com qualquer esfera governamental. A ideia é trabalhar individualmente com as pessoas e mostrar para as pessoas, para indivíduos, a necessidade e o porquê é importante a secessão, né, com exemplos, como a produção, por exemplo, que tu criaria, tu manteria aqui, e o que falta tu te relaciona, tu negocia com outros países, enfim. Trabalhar por região dentro de Santa Catarina, tá entendendo? Um comércio paralelo que independe do estado. É uma coisa que acontece, não sei como é que funciona, tu é paulista, né? Sou paulista. Eu não sei como é que funciona aí, cara, assim, mas a gente tem uma região de colônia que é o interior aqui, que as pessoas vivem basicamente sem dar a mínima importância para o Estado, né? As pessoas negociam ali o que produzem nas suas pequenas propriedades, muitas vezes andam armadas e o Estado não interfere, porque não tem Estado ali, o Estado é mínimo naquela região.
São pessoas que estão ali localmente ali, elas conseguem criar uma sociedade entre si e conseguem conviver sem interferência do externo, né? Isso mesmo. E esse molde, cara, que a gente quer mostrar para as pessoas que é viável, que é possível, porque já tem gente fazendo isso, já tem gente que vive isso, né? E não tem necessidade de nós estarmos ligados a um Estado, uma estrutura, cara, que só tira, só nos expolia, só nos rouba e não devolve o que a gente arrecada, o que a gente trabalha, o que a gente produz, né? Arrecada, o que a gente produz, né? Então, a ideia, basicamente, do República Juliana é trabalhar mentes e corações, cara. A questão da secessão, da independência, de ser livre e apoiar outros movimentos separatistas pelo país. Porque não adianta só nós pensarmos em ser livres, né? É interessante tu trabalhar isso em outros lugares. Por quê? Tu racha o país, cara. Tu simplesmente faz o Brasil deixar de existir, cara. São Paulo resolve fazer um movimento independentista. Nordeste também tem um movimento independentista, o Norte tem. Então, se tu começa a trabalhar vários movimentos separatistas pelo país, né, isso vai provocar uma mudança de pensamento, cara, que é um absurdo, que é gigantesca. Certo, certo, certo. E quais são os benefícios disso? Porque qual que você acha que... isso aqui é bom, mas pensando agora, você acha que traria quais benefícios para a população? No primeiro momento, cara, é difícil porque tu vai ter que te adaptar, né? Por exemplo, na separação, vamos lá, conseguimos a independência, somos um país agora, Santa Catarina é um país. A ideia que nós propomos, cara, e a gente toma como base também isso, o pessoal do Movimento Sul é Meu País, mas a gente vai um pouco mais além, é que cada município crie suas próprias leis. Existe um molde para isso já, que é a Suíça funciona assim. Cada município tem a sua própria forma de trabalhar, né? Se, por exemplo, um município quer criar pena de morte, o outro município do lado não, depende de cada município. A administração de cada município pode ser escolhida. Por exemplo, na Suíça tem municípios que contratam um administrador, né? Tem administrador que trabalha há 20 anos, cara, na prefeitura local. Então a ideia é isso. Tu pode votar ou tu pode escolher, enfim, faz da forma como tu quiser. Não haveria um governo central no país, Santa Catarina. Não, a ideia é não ter um governo central, é ter os municípios se organizando. Certo, certo, certo. Porque daí tu começa. E esses municípios negociariam entre si. Mas aí como é que fica a segurança? Como é que fica como é que é a infraestrutura, saúde, infraestrutura? Cara, assim, a gente tem que começar a provocar a discussão. Né? E a gente pode viver sem esses aspectos que a gente acha que são imprescindíveis, cara, como um exército que cuidaria de tudo. A gente tem um exército que cuida de tudo, cara, e aí? Só fazem estrada, cara, só carpem rodovia, tu tá entendendo? Então não faz sentido essa discussão. Um estado menor, um país menor, é mais fácil para se organizar. Tu vai poder negociar com outros lugares, porque tu não tem como tu te fechar com um país pequeno, tu não tem como te fechar. Porque se tu te fecha, tu morre por inanição, cara. Tu não tem como te sustentar. Então tu tem que negociar. Tu não pode ser um país fechado, um país retrógrado. Tu tem que abrir, tu tem que conversar, tu tem que dialogar, tu tem que negociar, né? E as coisas não são por via de armas aí, né? As coisas são por via de conversa. E a gente pensa que esses são os pontos interessantes. E os pontos ainda há muitos outros pontos, por exemplo, a liberdade do indivíduo para morar num lugar, não quer morar naquele lugar, mora em outro, enfim, a capacidade de pertencer a uma cultura, uma tradição local que não te suprime, que não te, sei lá, não te sufoca. Uhum. Mas como eu te disse, Augusto, tudo isso a gente tá pensando, cara, a gente tá estudando, desenvolvendo ainda, desenvolvendo. É muito recente. Certo, e atualmente, se alguém aqui do sul, vocês têm alguma ligação com o pessoal do sul é meu país, ou vocês
estão fazendo sem ligação nenhuma a eles? Não, nós optamos por não nos associarmos a eles. A gente não gostamos deles, não, nada disso. Eles têm uma forma de trabalhar que a gente acha que é inviável para o nosso movimento. A gente não acredita em política, né? A gente acredita em criar uma sociedade paralela que transforma o Estado em algo obsoleto, né? A relação entre os indivíduos pode transformar o Estado em algo obsoleto. E a gente não quer entrar para o Estado para defender uma pauta. A gente não quer entrar porque não faz sentido, cara. Nós defendermos aqui a separação e simplesmente elegermos um deputado para defender a nossa causa. Não faz sentido isso. Isso não tem relação para nós com a realidade. Óbvio que quem quiser fazer isso, que o faça. É livre para isso. É livre para isso, mas no caso vocês... Para nós, não. Certo. Entendo. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre a área que você está desenvolvendo do cristão libertário. O que é isso? Eu particularmente sou cristão e eu ainda fico assim, qual é o desenvolvimento desse projeto para entender o que cristianismo tem a ver com libertarianismo? Então, o Libertário Cristão, cara, foi um grupo que surgiu eu propus isso numa rede social. Aí o Thiago Severo, cara, que é um amigo meu, veio e falou: pô, cara, o que nós montamos? Um grupo de estudo. Tá, beleza. A gente resolveu montar, então, o Libertário Cristão. E aí, foi o que eu te disse. Nós não estamos para corroborar o libertarianismo dentro do cristianismo. Nem para dizer que o cristianismo ele é libertário, não. Certo. A gente está ali para estudar o que é, se existe uma relação entre ser libertário e ser cristão. A gente não segue nenhuma vertente do libertarianismo, por exemplo, do Hope. A gente não segue nenhuma linha dessa. A gente quer entender como funciona, qual é a relação. Por exemplo, existem orientações, tradições cristãs que elas são em sua verve, cara, em sua verve não, em sua raiz, elas são libertárias, são anarquistas quase. Os anabatistas, por exemplo, eles são assim, eles não concordavam com a existência de qualquer Estado e não concordavam que houvesse interferência do Estado na religião. Era um absurdo, nem uma na outra, né? Nem o Estado na religião e a religião no Estado. Então, assim, os anabatistas eram extremamente libertários com relação a isso, né? E aí a gente está estudando, à luz da Bíblia, cara, se existe essa relação. Por exemplo, a gente pegou um dos estudos que a gente fez foi Samuel 8, onde começa a falar sobre a instituição do reinado dos israelitas, né? Quando os israelitas pedem a Deus que haja um rei, que um rei reine sobre eles. Que aí vem... qual é o nome? Que é da época de Davi, no caso, né? Não, é Saul. Isso, Saul. Samuel era o profeta e juiz, e ele julgava as demandas do povo, né? O povo chamava ele para ele decidir. A grosso modo, cara, era um capistão, por exemplo. Tu não tinha um governo central, tu tinha um juiz da parte de Deus que avaliava as situações das pessoas, né? E aí o povo, indignado com isso, vendo os costumes dos povos ao redor, pede a Samuel que seja escolhido um rei. Aí Deus, cara, vai lá e dá uma lista de coisas no que isso vai implicar. Tu vai ter que dar o melhor da tua produção para o rei, os teus filhos servirão aos exércitos do rei. Ele vai falando assim daquilo que o rei vai pedir para ti, que tu vai exigir de ti, e tu vai ter que dar sem questionar. Ainda assim o povo vai lá e diz: não, queremos isso. E aí é instituído o reino, a monarquia em Israel. E esse tipo de coisa a gente tem estudado. Como é que surge o conceito de individualidade? Porque o conceito de individualidade surge basicamente, cara, com os hebreus, né? A noção de individualidade, a noção eu-tu surge com os hebreus. Então, nesse estudo a gente vai trabalhando isso. Aí a gente grava todos eles e disponibiliza para quem quiser ouvir, para quem quiser trocar uma ideia depois, ouvir, perguntar, enfim. Então a gente está trabalhando, mas assim, digo,
Não é para dizer, porque o cristianismo é libertário. Não. A Uhum. ideia não é essa. A ideia não, a gente não quer dizer que uma coisa se relaciona a outra coisa porque sim, não. A gente quer entender se existe relação. Então, mais para estudar se, não dizendo que existe a relação, então para estudar se existe a relação. Exatamente. A gente não. Esse é o conceito de estudo, de pesquisa, né, cara? Tu não pesquisa para estabelecer a tua verdade. Uhum. Pesquisa para entender se existe se a tua verdade faz sentido ou não. É uma mentira, né? E aí, doa quem doer. Aquilo que tu chegar, conceito não, mas que é na pesquisa, no decorrer da pesquisa, o resultado que tu tem é aquilo, concorde ou não. Né? Uhum. Se nós, durante o estudo que estamos fazendo, nós concluirmos que não há relação entre o libertarianismo e o cristianismo, cara, infelizmente não há. Eu não posso fazer nada, eu gostaria que houvesse, mas não há. Se houver, beleza. Então a questão, a gente está fazendo isso, é estudar. A gente tem algumas pessoas que são bem importantes no campo do conhecimento, cara, que é o Carlos Xavier, que ele é desembargador do Paraná, e o cara faz educação domiciliar também com os filhos dele. Tá dedurando mais um, hein? Hã? Tá dedurando mais um. O Estado vai. Ele também foi intimado? Não, mas ele é o Estado. Tô brincando, cara. É verdade. Desembargador. Assim? Aí não vale. Ele até tava brincando, cara. Ele é advogado do diabo, né? Realmente. Nesse caso. Ele é, cara. Mas assim, o cara, ele percebe no libertarianismo uma grande verdade, enfim, uma questão que tem que ser propagada. Aí você vai fazer o cara perder o emprego dele, mano. Rapaz, ele fala isso, velho. Eu não posso fazer nada, ele que fala. Cada um é responsável por aquilo que fala. Não, mas ele tem 2 canais no YouTube, cara, que ele trata disso abertamente, tá ligado? O direito sem juridiquês e o teodidatas. Então ele fala exatamente, abertamente sobre isso. Aí temos agora um convidado também que está começando a participar com a gente, que é o. Cara, só um pouquinho. É o Daniel Lourenço. Ele é formado em filosofia e doutor em filosofia clássica, né? Então, assim, um cara, um cabeção, cara. E tem o Thiago Severo, que escreve também. Tem o Leonardo do ChupaCast, cara, Moscar. Então, assim, um pessoal bem interessante para conversar, porque não existe uma briga, uma questão de ego, sabe? O pessoal que tá ali para contribuir mesmo, para entender como funciona a coisa. E tem rendido bastante, cara. Os podcasts que a gente tem soltado, o pessoal tem Onde vocês estão disponibilizando esses podcasts? no Castbox, cara. No Castbox. Vai no É. Castbox, procura. Libertário Cristão. Libertário Cristão, certo. Só botar o Libertário Cristão, aparece lá. A gente temos 4 até agora, se eu não me engano. E aí a gente fez sobre Romanos 13, mas vamos refazer, porque não ficou do nosso jeito, como teria que ficar, porque foi o primeiro, então assim, tu tá meio nervoso, aquela coisa toda, não domina bem a informação ainda. A minha primeira entrevista também eu fiquei bem nervoso. Agora tô me soltando mais. Essa aqui então é o quê? A segunda? Terceira? Quarta? Como é que é? Não, essa aqui, vixe, eu acho que essa aqui é bem a 7ª ou 8ª já. Já é experiente, pô. Já tô pegando o jeito da coisa já. Tô interagindo um pouquinho mais. Mas tá bem pra caramba, cara. Então. Nas outras eu ficava lendo a pauta certinho, fazia a pergunta do jeito que tava lá. Agora eu já tô pegando o jeito. Pô, massa, cara, massa. E é isso, cara. A gente tem trabalhado a questão do libertarianismo cristão, ver se existe essa relação. Porque, cara, essa questão do libertarianismo e as pessoas que entendem um pouco mais, que me perdoem, mas ela é muito nova, cara. Eu sei que existe uma abordagem feita desde o final dos anos 90, cara, com o Ishioka, enfim. Mas pro público mesmo, cara, a grosso modo, ela tá se tornando mainstream agora, cara. Bem como a educação domiciliar. Então, assim, são questões, cara, que tu tem que trabalhar
Estão muito novas, né? Recentes. Exatamente, tu tem que criar conhecimento, criar conhecimento sobre isso, informação, enfim. Então, por isso, dessas 3 pautas, para mim, que são muito caras, cara, que é a educação domiciliar, a secessão, a República Juliana, a independência, e o libertário cristão. Porque são coisas, para mim, que tiveram presentes na minha vida desde sempre, cara. Educação domiciliar, não, óbvio, não, mas, por exemplo, a secessão, o movimento Sul Meu País, cara, eu ouvia meu irmão falar isso nos anos 90, início dos anos 90. Eu lembro do meu irmão falando disso, né? Ser cristão, cara, eu frequento igreja desde 1 ano de idade, cara. Meu irmão era pastor, enfim, então é uma questão que tá presente na minha vida, então eu não tenho como fugir disso. Então são coisas que para mim, e eu tava até conversando com o Daniel, que eu te falei agora, que participa do Libertário Cristão, tava falando com ele hoje à tarde, falei, cara, assim, a minha aversão pelo Estado vem desde a época que eu fazia psicologia. Eu tinha um professor que era do PSOL, e aí eu conversava com ele muito, gostava muito de conversar com ele. Aí um dia ele perguntou pra mim, porra, cara, tu é anarquista? Eu falei, por quê? Tu não gosta do Estado de jeito nenhum, cara. Eu falei, não sei, mas não gosto do Estado, eu acho que o Estado é ineficiente. E eu não sabia nem o que eu era naquela época, né, cara? Uhum. E aí hoje eu vou me dando conta que, enfim, posso ser um libertário, posso ser um anarquista, enfim. Eu só não gosto do Estado, cara. Eu acho que o Estado não tem que existir de jeito nenhum. E ele é anticristão. O Estado, eu quero deixar isso bem claro, o Estado é anticristão, cara. Não existe coisa na Bíblia que diga, não adianta vir dizer que na Bíblia diz isso, não. O que tu usar na Bíblia para dizer que o Estado é algo que Deus quer, o cara tá desvirtuando a Bíblia, né? Então, o Estado, ele é extremamente anticristão. Por que você acha isso? Já entrando nessa pauta, por que você acha isso? Qual a sua justificativa para isso? Ele toma o lugar de Deus, cara. Por exemplo, um monarca. Tens um monarca. O que o monarca, na Idade Média, por exemplo, o que ele era? Ele era o Deus encarnado. Né? Ele era o representante de Deus, ele era quase um ser divino. Ele era um Estado que usurpava o poder de Deus, o lugar de Deus. Então, cara, para mim não faz sentido nenhum. Até minha mulher mandou um print hoje para uma foto do livro que ela tá lendo, que é o Esquizofrenia Intelectual. E o cara fala exatamente essa questão, cara, quando as pessoas usam a Bíblia para justificar o Estado. E é um absurdo, a Bíblia não justifica o Estado, a Bíblia, ela, pelo contrário, ela diz que a sabedoria de Deus é que que pode deixar alguém, só pode alguém reinar com a sabedoria de Deus. Se não estiver reinando com a sabedoria de Deus, aquilo ali não existe, cara. Tá entendendo? E aí as pessoas confundem muito, cara, também o governo, Estado com governo. Que eu acho que é interessantíssimo isso. Ter um governo não implica ter um Estado, cara. Ter uma relação de governo. Porque tu pode, enfim, como a gente estava falando sobre a Suíça, na administração de algumas cidades, existe um governo, mas ele não é Estado, é um governo contratado. Alguém que está governando, cuidando, fazendo a governança daquilo ali. Mas é de forma contratual, né? Não ferindo ética. Não foi imposto isso. O pessoal foi lá e contratou. Sim, o pessoal tinha uma necessidade, eles não conseguiam dar conta daquela necessidade, eles fazem o quê? Vão lá e contratam alguém. Então isso é um governo, cara. Agora, tu dizer que o Estado, que Deus quer que o Estado exista, meu Deus do céu, cara, isso é um absurdo. Pra mim isso é o cúmulo, cara. Assim, a ideia do libertário cristão é essa. É demonstrar que o Estado é ilegítimo. Não, a gente não quer provar que a ética argumentativa do Hope faz sentido. Não, a ideia não é essa. A ideia é provar que o Estado não faz sentido. Dentro de uma ótica cristã. Não faz sentido, exatamente. E se a gente vai conseguir provar isso ou não sei, cara. Foi o que eu te falei. A gente tem uma ideia do que a gente quer chegar, onde é que a gente quer, como a gente quer trabalhar. Se a gente chegar lá no início, lá no final, cara, eu posso estar totalmente errado, né? Posso ter feito uma leitura totalmente equivocada da Bíblia. E aí eu vou ter que dizer, não, o Estado, Deus concorda com o Estado. Mas por aquilo que nós temos trabalhado, é impossível chegar nessa afirmação de que Deus concorda com o Estado. Certo. Já estamos mais ou menos aí com um pouquinho mais de 1 hora. Acho que já tá bom já de tempo. Você quer fazer aí um merchan, quer falar alguma coisa? Olha, se quem quiser ajudar na República Juliana, te procura onde? Quem quiser participar do é cristão libertário ou libertário cristão? Libertário cristão. Eu sempre confundo. Libertário, quem quiser participar do libertário cristão, te procura onde? Como é que faz? Então, cara,
tenho um perfil no Facebook e no Twitter, principalmente no Twitter, que eu acho mais interessante usar. Então é só procurar Cipriano no Twitter. É um careca barbudo, sou eu. E ali, se quiser conversar sobre o Libertário ou sobre o República Juliana, é só chegar ali, a gente conversa, troca uma ideia. A minha DM tá aberta. E sobre educação domiciliar, até a gente vai ter um evento, cara, então puder falar um pouquinho dele rapidinho. Pode sim. Aqui na Câmara dos Deputados, dia 15 de março, vai ter um evento organizado pelo Bruno Souza, e eu e minha esposa, nós vamos palestrar nesse evento, né? Então vai ter um promotor de Jaraguá, que ele tem mestrado em educação domiciliar, ele é um dos poucos promotores que defendem a educação domiciliar. Nós vamos estar lá, o Rafael vai estar lá também, o Rafael Lima, do Ideias Radicais, o presidente da ANED, que é a Associação de Famílias de Educação Domiciliar, que realizam a educação domiciliar. Então vai ser na Câmara dos Deputados, no auditório que eu não lembro o nome agora. E é isso, acho que vai ser transmitido pelo Facebook, na página do Bruno, mas assim, quem tiver interesse em acompanhar, é só dar uma olhada no Twitter ali, no meu perfil, que eu vou colocando todas as informações ali. E é isso. E tem o Cipriano no Facebook também, se quiser. Mas assim, eu só vou colocando lá coisas do que a gente está fazendo aqui com relação à educação domiciliar no Facebook. Uhum. Certo. Cipriano, muito obrigado pela sua participação. De verdade, eu agradeço imensamente. Desculpa aí qualquer coisa, é o atraso que eu tive aqui. Eu me atrasei, gente. Eu fiquei enrolei o Cipriano aí mais de meia hora, fiquei enrolando ele. Porque aqui Rapaz, faltou cara. luz e não sei o que. Aí, muito obrigado de verdade pela sua participação. Agradeço imensamente. Augusto, brigadão pela oportunidade. E, cara, tu me deve pelo esse atraso. Eu devo o quê? Um algodão doce. Ah, tá bom. Assim que você vir para São Paulo, aí eu vou começar aqui Peraí, nós estamos em que mês? Nós estamos em fevereiro. Março eu vou começar a República Marciana. República Marciana, você vai ver o movimento de São Paulo. Aí, esse nome vai ser bom. Marciana, cara. Pô, cara, Marciana é boa. Isso é boa, cara. Isso é boa. Cara, De valeu, verdade. obrigado. Obrigadão Muito aí. obrigado, hein? Um abraço. Tchau, tchau.